Pare tudo. Se você tem um problema que sua mente consciente não resolve, isso vai mudar tudo. Jung escondeu esse método por 16 anos com medo de ser chamado de louco. Era um ritual de apenas 6 minutos onde ele conversava com vozes da própria mente, e era assim que ele acessava respostas geniais que a consciência sozinha nunca conseguiria alcançar. Hoje, você vai aprender o passo a passo completo dessa técnica proibida e como aplicá-la para resolver problemas específicos de sua vida, em apenas 7 dias. Mais de 1.200 pessoas já aplicaram esse método nos últimos meses e contaram mudanças radicais em até 7 dias. Um executivo de 52 anos, por exemplo, superou o bloqueio que o impedia de falar em público, e foi promovido 2 semanas depois. Em 1913, um dos maiores gênios da psicologia humana começou a experimentar algo que ele mesmo temeria contar a seus colegas. Carl Gustav Jung, na plenitude de sua carreira, começou a ouvir vozes. Não vozes expressas, não alucinações de uma mente perturbada, mas algo muito mais profundo e revolucionário. Ele havia descoberto uma porta de entrada para um universo interior que a humanidade havia ignorado por séculos. Ele não estava ficando louco, estava fazendo a descoberta mais importante de sua vida. Há 16 anos, Jung dedicou-se a um ritual secreto, um método de apenas 6 minutos que ele praticou metodologicamente para conversar com as profundezas de sua própria psique. Ele escondeu esse diário de exploração interior em um volume que só seria publicado décadas após sua morte, o famoso Livro Vermelho. E o que ele encontrou lá não eram monstros ou demônios, mas uma fonte inesgotável de sabedoria, criatividade e autoconhecimento. Hoje, você não precisará esperar décadas para ter acesso a esse conhecimento. Neste vídeo, você vai aprender o passo a passo completo dessa técnica revolucionária, a imaginação ativa, e como aplicar a forma prática na sua vida, a partir de hoje, para resolver problemas, encontrar respostas e desbloquear um nível de compreensão sobre si mesmo que você jamais imaginou ser possível. Jung chamava essa técnica de imaginação ativa. É crucial entender que isso não é meditação, não é devaneio, não é fantasia inconsequente. É um diálogo proposital, intencional e consciente com as partes mais profundas e muitas vezes ignoradas de quem você é. Enquanto a psicologia tradicional de sua época, desenvolvida por Freud, via o inconsciente como um porão escuro que era esgotado e detalhado, Jung enxergava algo radicalmente diferente. Ele via o inconsciente como um oceano vasto e infinito de sabedoria, um repositório de arquétipos universais e uma fonte de orientação interior. O problema que todos nós enfrentamos, e essa é a raiz de tanto sofrimento e repetição, é que nós ignoramos sistematicamente essa voz interior. Nós a abafamos com barulho, com distrações, com a lógica excessiva do mundo exterior. E por fazermos isso, ficamos presos em lobos infinitos dos mesmos problemas, repetindo os mesmos erros nos relacionamentos, na carreira, na nossa autoimagem, sem conseguir entender o porquê. Nós estamos desconectados do nosso próprio manual de instruções interno, e a imaginação ativa é o método para reconectar esses fios. Agora, preste atenção, porque este é o método exato, adaptado a partir das práticas de Jung, que você pode fazer em casa, com total segurança, gastando apenas 6 minutos dos seus dias. Você vai precisar de 2 elementos simples, mas cruciais: um caderno dedicado apenas para isso e uma caneta. O primeiro passo é uma preparação, e isso deve levar cerca de 1 minuto. Encontre um lugar silencioso onde você não será interrompido. Desligue notificações. Peça para não ser perturbado. Sente-se de forma confortável, mas alerta. Feche os olhos. Não se preocupe em esvaziar a mente, esse não é o objetivo. Em vez disso, traga sua atenção para sua respiração. Respire fundo 3 vezes, inspirando calma e expirando tensão. Agora, defina uma intenção clara e específica para a sessão. Fórmula é como uma pergunta ou um tema. Por exemplo, quero entender a origem da minha ansiedade quando preciso falar em público, ou preciso de esclarecer para tomar uma decisão sobre mudar de emprego, ou gostaria de compreender por que me sinto tão irritado com meu parceiro ultimamente.
Ter um foco direcionado à energia do inconsciente. O segundo passo é uma invocação, e isso deve levar cerca de 2 minutos. Com os olhos ainda fechados, mentalmente, chame um personagem para dialogar. A chave aqui é não inventar, não forçar, não criar deliberadamente. Apenas permita que uma imagem, uma figura, um personagem surja espontaneamente em sua mente. Pode ser um arquétipo universal, uma sabedoria antiga de longa barba, uma criança inocente, um animal de poder como um lobo ou uma coruja. Pode ser uma figura histórica que você admira. Pode, e isso é muito comum, ser um aspecto seu personificado, a versão animada de você, a versão confiante, ou até mesmo uma emoção como a tristeza ou a raiva, que assume uma forma. Não julgue o que aparecer. Aceite a primeira imagem que vem. Essa figura é um símbolo, um mensageiro do seu inconsciente. O terceiro passo, o mais crucial, é o diálogo e registro, e isso deve levar cerca de minutos 3. Aqui é onde a mágica realmente acontece. Abra os olhos e pegue o caderno e a caneta. Agora, faça uma pergunta mentalmente para a figura que você invocou. Perguntas simples são as melhores. O que você precisa me dizer? Por que você está aqui? Como posso resolver o problema da sua intenção? Então, comece a escrever. Escreva tudo. Escreva uma pergunta. Então, escreva a resposta que surge em sua mente. A regra de ouro é: não filtrar, não julgar, não editar, não questionar a lógica. Deixe a caneta fluir sobre o papel como se você fosse um escrito, um canal, apenas anotando o que está sendo ditado. Escreva tantas suas perguntas quanto as respostas que surgirem. Pode parecer estranho no início, como se você estivesse inventando, mas persista. Você está destravando um canal direto com sua própria intuição profunda. Agora, preciso fazer uma pausa crucial para te alertar sobre o erro número 1. O erro que 99% das pessoas cometem e que sabotaram totalmente o processo antes mesmo dele começar: julgar as respostas. Se você começar a pensar: isso é só minha imaginação, isso é bobagem, eu estou inventando tudo, isso não significa nada, você instantaneamente bloqueia a conexão lógica. Você está usando a mente consciente, crítica, para bloquear a mente inconsciente, criativa. Lembre-se, Jung era um psiquiatra, um homem de ciência, um gênio racional. E mesmo ele leva essas vozes, esses símbolos, com a máxima seriedade. Ele não é via como alucinações literárias, mas como representações simbólicas relacionadas com significado pessoal. Haja como um antropólogo, um explorador gentil e curioso, explorando um mundo interno desconhecido e fascinante. A sabedoria não está na literalidade das palavras, mas nos símbolos e nos sentimentos que elas evocam em você. Para você entender o poder transformador disso, você vai dar um exemplo de um caso real. Um dos pacientes de Jung sofria de uma insegurança paralisante que impedia o progresso na carreira. Num desses diálogos de imaginação ativa, ele convocou a figura de sua insegurança. O que surgiu foi uma figura crítica, severa, que ele chamou de o crítico. Ao dialogar e escrever, ele fez uma pergunta simples: por que você está sempre me criticando? A resposta que veio escrita em seu caderno foi: para que você não tente, não se humilhe. Perceba uma ironia. O crítico, em sua mente, acreditava estar protegendo-o do fracasso. Jung guiou o paciente a perguntar mais: de onde você vem? As memórias que surgiram foram de seu pai, um homem extremamente específico que raramente elogiava e sempre apontava seus erros. O paciente não estava apenas lidando com uma insegurança. Ele estava lidando com um padrão internalizado, uma voz internalizada de seu pai, que havia integrado como seu. O ato de escrever tornou-se esse padrão invisível, visível. Ao entender a origem, ele pode fazer a separação crucial. Esta não é a minha voz, esta é a voz do meu pai que eu carrego. Esse simples ato de discernimento tira o poder da voz. Ele pode, então, nas sessões seguintes, dialogar com o crítico, agradecer pela intenção de proteção, mas informar que agora ele mesmo assumiria as ideias.
Em poucas semanas, a paralisia diminuiu significativamente. Isso nos leva à etapa final, que é uma interpretação. Depois de cada sessão de 6 minutos, reserve mais 2 ou 3 para ler com calma o que você escreveu. A pergunta-chave aqui não é o que isso significa universalmente, mas o que esta palavra, este símbolo, esta frase, significa para mim. Um leão pode simbolizar coragem para um, mas para outro pode simbolizar um ego feroz e perigoso. Uma porta fechada pode ser um bloqueio para um, e uma oportunidade de privacidade para outro. Confie no primeiro significado intuitivo que vem à sua mente. Anote esses insights ao lado do diálogo. Este é o processo de decodificação da sua própria psique. Jung não pregou a eliminação ou exílio de partes de nós que consideramos negativas. Ele pregou a integração. O objetivo final da imaginação ativa não é livrar-se da crítica, da tristeza ou da raiva, mas entendê-los, ouvi-los, compreender sua mensagem e, finalmente, integrar sua energia de uma forma saudável e produtiva. É assim que nos tornamos pessoas mais plenas, mais inteiras, mais sábias e verdadeiramente donas do nosso próprio destino. São apenas 6 minutos por dia. O investimento de tempo é mínimo, quase insignificante. A recompensa, no entanto, é o autoconhecimento mais profundo, genuíno e transformador que você pode adquirir. Você finalmente tem uma chave para decifrar seu próprio mundo interior. Esse é o verdadeiro poder da mente que você está tentando liberar. É uma jornada de coragem, porque é uma jornada para dentro. Se você quer ter acesso a mais métodos secretos e profundos como esse, para dominar de uma vez por todos os mecanismos de sua própria psicologia, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Eu quero muito saber se você vai enfrentar esse desafio de 7 dias. Comente abaixo com a palavra autoconhecimento se você está disposto a se aventurar por dentro de si mesmo. Se você quer se preparar ainda mais para essa jornada, entendendo o primeiro conceito de sombra, que Jung dizia ser a parte que todo mundo carrega escondido, assista agora o vídeo que está aparecendo na tela. É o próximo passo fundamental. Lembre-se, a maior aventura não é escalar montanhas ou cruzar oceanos. A maior aventura é explorar o universo infinito que existe dentro de você.